Espectadores e telespectadoras da TV Arapuã, você que tem nos acompanhado diariamente. Nosso entrevistado de hoje é o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima, do agora partido PSD. É o nosso entrevistado em instantes, mas antes vamos a Brasília com Napoleão de Castro, que diariamente acompanha a movimentação de Brasília para o nosso programa. Napoleão, boa tarde, como está você? Tudo bem? Um abraço, Bruno. Muito boa tarde a você. Cumprimentar o nosso telespectador nesta quarta-feira. A equipe Arapuã retorna de Brasília, acompanhamento aqui direto do Congresso Nacional. Ontem um momento político importantíssimo aqui no Congresso, que foi a confirmação da frente parlamentar formada pelo Progressista e também pela União Brasil. Solenidade extremamente concorrida no Salão Negro aqui do Congresso Nacional, tornando essa frente progressista, União, como a maior frente política do país, em número de representantes aqui no Congresso Nacional e também agora com mais de 1.400 prefeitos em todo o país. Mas há, evidentemente, insatisfações, divisões parlamentares que não concordam com essa formação da frente. Mesmo assim, o evento foi bastante concorrido. Resta saber como ficam os comandos estaduais, inclusive aí do nosso estado, em relação ao comando do Progressista com o deputado Agnaldo Ribeiro, e o comando do União Brasil, aí no estado, com o senador Efraim Filho. Quem ficará no comando da frente? Se alguém do PP ou se alguém do União Brasil? Essa é uma pergunta que certamente vai estar, evidentemente, nas hostes políticas nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses aí em nosso estado. E o governo entregou aqui, através do ministro Lewandowski, a proposta, o projeto do governo em relação à questão da segurança pública. Foi definido, inclusive, o relator será o deputado Mendonça Filho, União Brasil, do estado de Pernambuco. E eu conversei com um especialista na área da bancada do nosso estado, que é o deputado Cabo Gilberto Silva, do PL. Ele falou, fez críticas ao projeto, entende que tem muita coisa a ser feita, que precisa ser aprimorado e que está, inclusive, disposto a fazer cobranças e está no trabalho também de aprimoramento dessa proposta. Veja o que ele disse à reportagem Arapuã. Precisamos urgentemente do piso nacional dos profissionais. A gente não pode falar, meu caro repórter, de segurança pública sem tratar bem o homem e a mulher que está lá na linha de frente, combatendo o crime, sendo o escudo da sociedade brasileira. Então, para a gente chegar em PEC de segurança pública, precisa resolver esses problemas que são urgentes. Eu defendo, como todos sabem, a unificação das polícias estaduais. Tem uma polícia só do estado do Distrito Federal, que não é estado, é a capital, mas se comparar estado, Polícia Estadual da Paraíba, Polícia Estadual de Pernambuco, com integração para dar uma resposta à criminalidade. E o crime organizado está ganhando todos os cenários aqui no estado brasileiro. Você pode ver que o PCC e o Comando Vermelho dividiram o país. Lá na Paraíba, do meu estado, ficou o Comando Vermelho no comando das facções criminosas. Estão tendo dono de postos, movimentando bilhões. Aqui não produz cocaína. A cocaína vem de fora. Cadê as fronteiras? Então o governo Lula não sequer faz a parte dele e vem falar de PEC de insegurança pública. As informações de Brasília, exclusivo para o Rede Verdade, do Congresso Nacional, Napoleão de Castro. Brasília, sempre trazendo as informações aqui para o nosso programa Rede Verdade. Eu recebo aqui nos estúdios agora o novo presidente estadual do partido PSD, que assumiu inclusive essa semana. Pedro Cunha Lima é o nosso entrevistado, ele que é ex-deputado federal, representante da Paraíba, assim como também disputou a última eleição para governador da Paraíba, levando a eleição para o segundo turno contra João Azevedo. Pedro, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem contigo? Tudo bem, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos que nos acompanham, obrigado desde já pelo convite, é uma alegria estar aqui no Rede Verdade. A leitura política não é só a sua filiação ao partido PSD, mas o que é que isso representa na disputa para o governo do estado nas eleições do ano que vem. Na última eleição o senhor disputou pelo partido PSTB, que foi o seu único partido, e agora o senhor muda e faz esse movimento. O que é que isso representa para o ponto de vista de disputa do ano que vem, já que o senhor se coloca à disposição de ser novamente candidato ao governo do estado? Veja, Bruno, o aspecto que eu tenho mais destacado do nosso evento na segunda-feira, que foi a minha chegada ao PSD, foi mais do que a minha chegada à legenda, a unidade que foi demonstrada no campo das oposições. Eu estou falando aqui de um time que na eleição de 2022, no segundo turno, disputando contra o governador que estava sentado na cadeira pedindo voto para ele mesmo, porque era uma reeleição, contra tudo e contra todos, tinha gente que dizia que a eleição ia ser WO,
A gente teve um resultado muito expressivo, mais de 1 milhão de votos. Eu agradeço a todos que fizeram parte dessa caminhada, que confiaram em mim. E esse mesmo time continua unido com essa parceria para a eleição do ano que vem, que é uma eleição de sucessão. Então todos sabem, todos que analisam política, sabem que numa eleição de sucessão, a oposição tem uma chance muito maior de vencer a disputa, porque é mais difícil para o governo. E eu estou falando aqui de um ciclo que vai completar 16 anos de PSB. Então a gente tem feito um trabalho com muita confiança, cumprindo com um papel. A gente tem um papel a cumprir para que a gente possa oferecer à Paraíba um novo momento. Pedro, quais são as suas credenciais que você se apresenta hoje ao povo da Paraíba para disputar o governo do estado da Paraíba? Alguém pode estar acompanhando agora o nosso programa e saber o porquê Pedro Cunha Lima. Como é que você se posiciona hoje na Paraíba para disputar o governo do estado? Minha principal bandeira, Bruno, é a educação. Eu sou um ativista pela educação. Durante o mandato de deputado pude presidir a Comissão de Educação. No instante em que eu estava na presidência da comissão, a gente conseguiu aprovar o novo Fundeb. No ano que eu estive à frente da presidência da comissão, foi a comissão na Câmara dos Deputados com mais horas trabalhadas naquele ano. E a gente vê na Paraíba dezenas de protestos acontecendo nas escolas estaduais. Ontem eu vi um protesto na escola de Salgadinho. Já teve protesto em Guarabira, em Teixeira, em Cabedelo, São Sebastião do Umbuzeiro, em Triunfo, em Serra Branca, enfim, mais de 30 cidades os alunos estão protestando. Em Serra Redonda, o aluno filmou lava na merenda. Eu fui lá na escola. E o governador não dá uma palavra, o governo não dá uma resposta. Em Areal, Bruno, eu estive lá também conversando com os alunos. O governo do estado pegou 6 professores da escola estadual e trocaram como se fosse uma mercadoria política, uma moeda de troca, porque o líder local queria colocar um aliado que não tinha, queria tirar o professor, a professora que não tinha votado nele. Então, a principal credencial é fazer um debate. Veja uma pessoa vivendo um momento extraordinário e o governo do estado, ao invés de alavancar esse instante, fica jogando esgoto no nosso mar. Está tendo repercussão nacional e o governo do estado finge que não é com ele. Cadê a resposta, Bruno, do governador? De dizer, não, a gente vai resolver isso. O esgoto vai parar de ir para o mar, porque é isso que precisa ser dito, é isso que precisa ser priorizado. Então, a principal credencial, não apenas de minha parte, mas de todos que estão nesse campo das oposições, é fazer um debate, né? Questionar. Está na hora de acabar com esse monólogo. Alguns governistas alegam que a gestão do governador João Azevedo ela é muito bem avaliada e que não dá ali margem para a oposição ter uma campanha ou algum norte de crítica administrativa ao governo de João Azevedo. O senhor, enquanto opositor, como é que analisa isso, essa possibilidade de governistas que se sentem confortáveis com a questão administrativa de João Azevedo? Propaganda governista. É um governo com muita propaganda e pouco resultado. Conversa com os alunos da rede estadual. Eu vinha falando aqui no caminho para cá para a entrevista com uma aluna de Salgadinho, Cíntia, né, que filmou a ida dela para um protesto. A aluna em Areial olhou para mim e disse, eu estou vivendo um ano muito importante da minha vida. Eu estou no 3º ano, é o ano do meu Enem, que eu vou decidir o meu futuro. E eu tenho um governo do estado que, além de não ajudar, ainda comete uma atrocidade dessa, de tirar uma professora que a gente gostava, que estava na escola há 17 anos, que já conhecia o nosso histórico de aprendizado, para colocar um professor do ensino fundamental que quer fazer uma atividade de pintar. Né? Então tem muito por fazer. O que existe é um clima de propaganda que fica repetindo que a gente vive o nosso melhor momento. A gente só vai viver o nosso melhor momento, Bruno, quando cada criança estiver na creche. Quando cada criança estiver aprendendo a ler e a escrever na idade certa. A gente só vai viver o nosso melhor momento quando todo mundo tiver um prato de comida, todo dia que acordar. Água na torneira. São dezenas de cidades paraibanas que o paraibano não tem o direito de abrir uma torneira para ter água, porque o governo não levou ainda água. Então, eu percebo que existe um drama social muito forte. Pessoas sofrem e sofrem muito. E um governo que se vangloria demais, né? que é muito cheio de si, quando na verdade tem muita gente que ainda está sofrendo esperando um governo mais eficiente. Opositores ao senhor, às vezes alegam que o senhor é distante dos temas da Paraíba, não é presente na questão no que vive o dia a dia da Paraíba. Mesmo assim, a gente observa algumas pesquisas internas em que o senhor aparece ali com uma boa intenção de voto. A que o senhor atribui essa questão primeiro da aceitação popular e segundo dessa crítica que é feita ao senhor, que o senhor não vivencia aquilo que a Paraíba realmente passa?
Veja, o opositor vai sempre colocar uma crítica, é natural da política. Agora, dizer que eu sou distante, eu falei aqui, eu tive recentemente em Areial, eu fui conversar pessoalmente com os alunos da escola, eu tive na escola de Serra Redonda, eu fui para frente da escola Gama e Melo, em Princesa Isabel, escola histórica da Paraíba, para fazer um vídeo e cobrar uma reforma. E aqui quero reconhecer e agradecer, eu não sei nem como é que está a reforma, mas pessoas da cidade me mandaram uma semana depois do vídeo uma placa do governo dizendo que ia ter a reforma. Então eu me dedico, sobretudo, à educação, que é a minha paixão. Eu acredito, Bruno, que a principal função de um governo é combater desigualdade. É pegar uma criança que nasce numa família pobre e dar àquela criança uma chance dela ter um projeto de vida. E só se consegue isso com a educação. E eu tenho me dedicado muito a esse tema. Eu estudo com profundidade soluções de educação pública, mas, para além disso, também questionar um modelo. É isso que importa. A gente precisa entender que o que está posto não pode durar, não está funcionando, não está dando certo. Tem que ter uma mudança mais profunda, mais radical, uma ruptura. É com esse sentimento que eu dou sequência a essa missão. Então, bora lá. Se em janeiro de 2027 o senhor assumisse a condição de governador da Paraíba, quais eram as primeiras medidas administrativas do governador Pedro no campo da educação? Já que o senhor apresenta como estudioso da educação, um ativista, o que é que ia impactar diretamente a vida do cidadão, estudante que está acompanhando a gente agora? O que é que o senhor fazia? Primeiro, um amplo programa de formação de professor, formação presencial com uma frequência maior, usando as práticas que estão dando certo no Ceará. Outros estados mostram como fazer. Ceará é referência para o senhor? Ceará é uma referência para o Brasil. O Ceará tem resultados melhores do que São Paulo e recebendo muito menos recursos, com uma realidade social muito mais desafiadora. Então, um programa de formação de professor, uma parceria efetiva, real com os municípios, para abrir vaga de creche na proporção que o tema pede. O governo há algum tempo fala de um programa de 200 creches no estado inteiro, mais de 200 creches. Semana passada eu vi a denúncia da creche que está sendo construída no Conde, abandonada. Na estrutura das escolas, a gente tem que ter uma velocidade maior para climatizar as salas de aula, para o teto parar de cair, escolas que deixam de funcionar porque pega fogo, a rede elétrica não funciona. Então, nem a parte estrutural, que não é o que traz a aprendizagem, a gente tem uma estrutura bem feita, não garante a aprendizagem, tem que ter professor estimulado, preparado, bem formado. Falta professor em escolas. O Ministério Público, Bruno, entrou com uma ação porque 80 escolas estaduais na Paraíba, mesmo depois desse tempo todo, depois da pandemia, ainda funcionam de maneira híbrida, remota. Que coisa louca, o governo do estado não garante nenhuma aula presencial todo dia. Tem muitas escolas que funcionam no sistema de revezamento. Um dia vai uma turma, outro dia vai outra turma. Isso é inaceitável, inadmissível. Então, temos muito por fazer. No começo de um governo, na educação, formação de professor, a reforma das estruturas, ter um programa de alfabetização na idade certa, em parceria com os municípios, efetiva, e ter uma nova linguagem de que o município que entregar resultado em educação vai receber mais recursos do governo do estado. Isso funcionou e acontece há muito tempo no Ceará, e eu não sei por que demora tanto a chegar aqui. Pedro, do ponto de vista, a gente sabe que para que tudo isso que o senhor falou, para tudo isso acontecer, a administração, para ela começar, tem que passar por um processo político. Do ponto de vista político, como é que o senhor tem avaliado o cenário do momento em relação a essa indefinição da base governista com os seus três principais partidos, o PSB, Republicanos e o PP, esses partidos que vivem uma indefinição? Como é que o senhor tem avaliado? Pode migrar alguém para a oposição? Tem algum tipo de conversa? O senhor aposta em quê nesse sentido? Eu aposto, acima de tudo, nesse debate que a gente vai fazer diretamente com a população. Eu aposto nessa conversa, acima de qualquer composição política. A gente acompanha, sim, que existe uma divergência dentro do governo, né, de candidaturas de partidos diferentes. Não há uma unidade como existe no campo das oposições. Na oposição, a gente fala de maneira muito clara. O candidato pode ser eu, pode ser Efraim, pode ser Romero. Se eu não for candidato, Efraim me representa. Posso votar nele com muito gosto, assim como posso votar em Romero. Minha prioridade não é ser candidato a todo custo, é participar de um movimento que tenha um novo projeto para Paraíba virar uma página, vou repetir aqui, de um ciclo político do PSB que vai completar 16 anos. Quando você soma Ricardo Coutinho e João Azevedo, são 16 anos no poder. E é um ciclo que começa com a Calvário e vai terminar com o esquema no Hospital Padre Zé. Então, cabe ao governo ter as suas definições, o desdobramento desse processo vai acontecer de maneira natural, o diálogo está aberto, é claro, faz parte da política dialogar.
Agora, independentemente de qualquer desfecho, o que a gente quer é fazer um debate, é falar com um policial paraibano que recebe hoje o pior salário do país e fazer um compromisso com ele e com o nosso Estado de que o nosso policial não vai estar mais nesse lugar, porque isso não é devido. A gente tem um país continental e fazer compromissos com a Paraíba no sentido de trazer avanços evidentes que a gente tanto espera. O senhor fala em unidade das oposições, mas tem pelo menos 3 pré-candidatos. O senhor se coloca como pré-candidato, Efraim Filho se coloca como pré-candidato, assim como Marcelo Queiroga, esteve comigo recente se colocando como pré-candidato ao governo pelo PL. Então não há uma unidade das oposições. O que é que o senhor vai tentar fazer para unir todo mundo? Veja, por mais que exista o meu nome como uma opção, o nome de Efraim como uma opção, o nome de Romero ou de Marcelo Queiroga, existe O senhor coloca, desculpa interrompê-lo, o senhor coloca Romero, ele tem manifestado isso, porque para a imprensa, para nós, não há tanta ênfase nesse desejo dele. Eu coloco o nome de Romero pelo tamanho da liderança que ele tem no Estado, pelo governo, a administração que ele realizou em Campina, o nome também do próprio prefeito Bruno também, é prefeito de Campina. Eu estou citando alguns, mas podem surgir outros. O que eu estou colocando, né, de unidade é que na oposição eu digo com muita transparência, se não for eu, se for Efraim, eu estou junto. Eu voto nele e ele me representa. O que a gente precisa ter é um projeto para o Estado. No governo, a gente não vê tanto esse clima. Existe uma disputa maior em quem está ali assumindo pré-candidaturas. Então, o que eu posso garantir, Bruno, é que existe de fato, e quem acompanhou o evento na segunda-feira percebeu isso. Kassab ficou muito impressionado com a unidade do nosso discurso, com eu falando isso, Efraim falando isso, Romero também falando isso, Veneziano presente também, levando a soma o apoio do MDB. Então a gente está de fato junto para entrar na eleição do ano que vem para vencer. Nessa composição de uma grande união das oposições, o senhor consegue colocar no mesmo palanque Veneziano Vital do Rego, que apoia Lula, do MDB, e Sérgio Queiroz, que hoje está no Novo, vai para o PL, que apoia Bolsonaro? Veja, o importante é que haja uma unidade no segundo turno. Mesmo que haja mais de uma candidatura no primeiro turno, e é normal que assim seja, você foi preciso. Você tem de um lado o Veneziano, que tem um compromisso que está ao lado do presidente Lula, de outro lado tem Marcelo Queiroga, que tem um compromisso com o Bolsonaro, e é claro que serão palanques diferentes. Agora, o problema não é no primeiro turno ter mais de uma candidatura de oposição, é até bom que tenha, né? Porque a gente tem uma eleição, o formato da eleição majoritária estadual são 2 turnos. O que não pode acontecer, Bruno, é no segundo turno, por uma incoerência de algum candidato que estava na oposição no primeiro turno, de repente chega no segundo turno e corre. Né? E isso eu tenho muita confiança que não vai acontecer. Se a gente estiver junto no segundo turno, e isso não foi possível na eleição passada. Na eleição passada, vou falar aqui de 3 candidaturas, a minha de Veneziano e a de Nilvan. Né? Chega o segundo turno, Veneziano teve um gesto muito correto comigo, e é por isso que eu digo com muita... clareza, eu tenho uma certeza para 26, que é retribuir o gesto que Veneziano teve comigo, apoiá-lo para o Senado. Ele é o seu senador. Ele é meu senador. Isso aí eu já disse infinitas vezes, vou continuar dizendo, porque ele me conquistou no gesto. Na hora que eu precisei de apoio dele, ele veio, o Nilvan correu. Por uma incoerência, porque disse, não, mas ele não está votando em Bolsonaro. Sim, Veneziano podia ter dito isso também, ele não está votando em Lula. É quando você não quer, amigo, você inventa alguma história. Quanto a essa questão de posicionamento, na eleição passada, o governador, que era o seu adversário, João Azevedo, candidato João Azevedo, ele se abraçou realmente com o discurso de Lula, com a esquerda, assumiu posições. O senhor manteve ali o tempo todo um ponto de neutralidade. Para essa próxima eleição, o senhor também vai continuar com essa neutralidade em relação a esses guetos de esquerda e direita? Ou tem algo novo nesse sentido de sua posição política e ideológica? Eu quero, Bruno, continuar focando na Paraíba. Eu disse como se um mantra fosse que quem vai resolver o problema do nosso policial, do combate à nossa criminalidade, do nosso sistema de saúde, da nossa educação, quem resolve os problemas da Paraíba não é presidente da República. A gente precisa fazer um debate a nível de Estado. Por isso que tem muita gente que gosta de desviar o debate local, estadual, para o debate nacional, e eu ficava toda hora puxando, eu quero falar da Paraíba. Eu tenho uma posição nacional, minha posição nacional, já disse também algumas vezes, repito aqui, eu espero, eu torço para que o Brasil, em 2026, possa viver um novo instante de que a gente tenha uma opção que não seja nem Lula nem Bolsonaro. Eu acho que essa polarização exagerada, radical, termina desviando muito a nossa atenção e a nossa energia dos nossos reais desafios,
e faz com que a gente perca tempo na implementação de soluções para que o nosso país dê certo. Então, eu não me sinto plenamente representado nem por Lula nem por Bolsonaro. Respeito quem defende um, quem defende outro, mas eu estou em um outro lugar. Eu quero que haja uma opção que não seja nenhum nem outro. Pedro, muito obrigado pela conversa conosco. Um grande abraço e boa sorte na sua caminhada. Eu que agradeço demais o convite. Muito bom estar aqui. Um abraço forte a você, Bruno. Olha, rápido intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com o desdobramento da escolha do nome de Alana Galdino para a composição do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba.